Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu estás no nosso meio. Podemos já dizer que a Tua voz está sendo ecoada neste lugar, Senhor. Agora queremos com o coração voltado totalmente, aleluia, para aquilo que Tu tens colocado no coração e há de sair pelos lábios do Teu Filho, Senhor. Queremos colocar o nosso coração aberto, Pai. Abençoa o Teu servo de uma forma toda especial, Senhor. Usa ele com poder, com autoridade. Aleluia, no nome de Jesus, Pai. E desde agora nós queremos te agradecer, Pai, pelo alimento, Pai. Amém. Glória a Deus. Quero saudar todos na paz do Senhor. Amém? Amém. Motivo de muita alegria poder mais uma vez ministrar a palavra de Deus. Eu sempre digo que quando nós temos a incumbência de trazer a mensagem, o Senhor fala primeiramente conosco. Porque se o Senhor não falar com o pregador, será em vão Ele transmitir à tua igreja. E durante esse tempo o Senhor tem me levado a meditar a respeito de algumas coisas que têm acontecido neste mundo. Sabemos que Jesus está voltando para buscar a tua igreja. E o nosso irmão Mateus descreve ali, segundo o Evangelho de Jesus, que nos últimos dias haverão homens egoístas, levantarão nações contra nações, muitos, o amor de muitos se esfriariam. E ali ele começa a escrever o Evangelho, e ele diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando lemos os noticiários, quando nos informamos a respeito daquilo que está acontecendo, nós chegamos à conclusão de que a volta de Jesus está mais próxima do que nós pensamos ou imaginamos. Mas o Senhor tem me levado a refletir: será que nós estamos preparados para esse grande dia? Precisamos sim nos preocupar com a volta do nosso Senhor. Mas será que nós estamos preparados para esse grande dia? Eu gostaria de falar a respeito de uma pessoa, ou melhor, de uma mulher, que recebeu o convite da salvação. Mas pelo fato do teu coração estava preso nas coisas aqui da terra, ela simplesmente pirou numa estátua de sal. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico amado Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico amado Lucas. Aquele que for achando, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor neste momento. Verso de número 32 apenas. 17. Passagem muito conhecida. Lucas 17, verso 32. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Assim nos diz a palavra do Senhor: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos dizer todos juntos: 1, 2, 3. Lembrai-vos Da mulher de Ló. Olha para o teu irmão que está ao teu lado. 2 pessoas ou 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pode falar mais uma vez para ele não esquecer. Você vai sair daqui hoje e não vai esquecer disso. Lembrai-vos da mulher de Ló. Feche seus olhos neste momento. Vamos falar com Deus mais uma vez. Soberano e eterno Deus, Tu és exaltado nesta manhã. O Teu nome é excelso neste lugar, Pai.
Deus, no nome de Jesus, estamos neste momento diante da Tua palavra. Pai, estamos diante, Pai, dessa inerrante, infalível e imutável. Pai, estamos diante da Tua palavra que transforma, Papai. A Tua palavra que muda. A Tua palavra que liberta, que sara, cura e salva. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos a Ti neste momento, Pai, a graça, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, que possamos entender ela, Papai. Deus, no nome de Jesus, sabemos que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca do Senhor. Por isso, Deus, queremos nos alimentar nesta manhã, Pai, porque Tu és o pão que desceu do céu. Por isso, venha saciar nossa fome, nossa sede neste lugar, Pai. Deus, eis aqui a minha vida, Pai. Tu sabes que de mim mesmo não tenho nada a oferecer à Tua igreja, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso que pode me usar da forma, da maneira que o Senhor desejar. Por isso, Deus, eis aqui meu coração. Comece a tirar, Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, comece a tirar agora, Deus, todo nervosismo, Pai. Comece a tirar agora tudo aquilo que não provém de Ti, toda insegurança, Pai. No nome de Jesus, derrama a Tua graça, a unção do Teu Espírito sobre a minha vida neste momento, Pai. A unção de autoridade, ousadia, Pai, para que eu possa ministrar segundo o Teu querer e a Tua vontade. Pai, que prevaleça a Tua vontade neste lugar, Pai. Também eu repreendo neste momento tudo aquilo, Deus, que o inimigo tem tentado contra o culto desta manhã. Pai, é pela fé e no nome do Senhor Jesus, é que eu repreendo agora, Pai, tudo aquilo, Pai, que o inimigo tem planejado, Pai, em frustrar o culto desta manhã. Pai, eu não aceito, eu rejeito agora a autoridade que há em Teu nome. Pai, que seja glorificado a Ti, a manifestação do Teu Espírito Santo, é que nós queremos neste lugar apenas. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Pode tomar assento neste momento. Lembrai-vos da mulher de Ló. Nós estamos diante de uma narrativa bíblica escrita pelo médico Lucas. E um fato narrado na época de Jesus, onde Lucas tem como principal objetivo, ou principal propósito, é levar os seus leitores do perigo quando uma pessoa recebe o convite de misericórdia, o convite de salvação, mas pelo fato dessa pessoa ter o coração preso nas coisas deste mundo, leva ela a uma grande ruína. E sobre esse assunto, o médico Lucas coloca o seguinte título: A Vinda do Reino de Deus. É importante lembrar que tudo que foi narrado aqui por Lucas, por mais que tenha acontecido naquela época de Jesus, para nós hoje serve como advertência. E para iniciar a mensagem é necessário entendermos o que nós acabamos de recitar, o versículo: lembrai-vos da mulher de Ló. É importante lembrarmos que esse versículo jamais pode ser interpretado por si só. É necessário ler o contexto da mensagem. E quando voltamos no capítulo 17, acompanhe comigo, nós vemos que Jesus está ensinando a respeito do perdão. E logo em seguida nós vemos Jesus curando 10 leprosos. Agora, a partir do verso de número 20, nós vemos Jesus, o Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, sendo interrogado pelos fariseus a respeito de quando viria o reino de Deus. Vemos então o Mestre Jesus com toda a graça, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento, se dispondo a ensinar os seus ouvintes através desse discurso. E observe comigo que o verso de número 20, houve uma curiosidade por parte dos discípulos e por parte dos fariseus também. Mestre, quando virá o reino de Deus? E os fariseus então queriam saber o tempo. Os fariseus então queriam saber a época. Os fariseus então queriam saber mais precisamente o dia e a hora de que Jesus viria. E nós não sabemos qual a intenção do coração desses fariseus em fazer essa pergunta. E a verdade é que os fariseus sempre arrumavam
um jeitinho de contradizer os ensinamentos de Jesus. E eles sempre resistiam a Jesus. Por mais que Jesus ensinava, eles achavam que eles estavam certos. Quem se lembra da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus? Na casa de Simão, o fariseu, e ele se dirige e fala, se ele fosse profeta, ele saberia quem estava ungindo os pés de Jesus. Quem se lembra daquela mulher que foi apanhada no adultério, como foi falado ontem pelo pastor Inácio? Estavam lá os fariseus, pegaram para levar à presença de Jesus. Quem se lembra do cego de nascença? Os fariseus foram eles que interrogaram esse cego. E mesmo Jesus enfrentando tantas afrontas, o mestre sempre foi uma pessoa oportunista. Isso é, ele sempre aproveitou as oportunidades que tinha. E aqui não foi diferente. Observe comigo que o Senhor, na sua onisciência, conhecedor de todas as coisas, ele sabia o coração daqueles homens. E com toda a sabedoria, Jesus decide responder essa pergunta de forma diferente. Quando virá o reino de Deus? Eles lançam a pergunta a Jesus. Porque Jesus, ele sabia que a respeito desse dia, é só o Pai que sabia. Nem os anjos e nem o Filho, mas só o Pai que sabe a respeito desse dia, de quando virá. E note que o objetivo e o propósito de Jesus estava além daquilo que eles esperavam receber como resposta. E o propósito principal de Jesus estava em levar os seus ouvintes, isso é, aquela multidão que estava ouvindo, a um despertamento espiritual. Estava em levar a uma preparação para esse grande dia. E isso implicaria que eles pudessem deixar toda hipocrisia, deixar toda a religiosidade, deixar de lado aquilo que eles achavam que era o correto. Porque Jesus agora estava ensinando de uma forma correta. E o objetivo de Jesus estava também adverti-los quanto ao engano, ao erro. Quando lemos o contexto, nós vemos que Jesus está advertindo, olha, não se engane, porque não vai ser dessa forma. E toda a palavra que Jesus falou durante o seu discurso, durante esse sermão, foram palavras de advertência. E note que o interesse desses ouvintes era saber de quando viria o reino de Deus. Mas o texto nos diz, ou melhor, o texto indica que eles não estavam nem aí, preocupados em se preparar para esse grande dia. Só queria saber quando vai vir o reino, quando vai vir esse dia. Mas eles não estavam preocupados em se preparar para esse grande dia. Então, Jesus se dispõe a ensinar, Jesus se dispõe a instruí-los, Jesus se dispõe a pregar para aquela multidão. E impressionante como não tem sido diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas têm sido enganadas? Quantas pessoas têm caído no erro devido à sua própria ignorância? Quando se lembra do dia 21 de 12 de 2012? Eu creio que todos se lembram. Quando houve uma falsa profecia que o mundo ia acabar. Quando se lembra desse dia? Pessoas ignorantes, pessoas que não têm entendimento, falta de entendimento. Pessoas que, por falta de conhecimento da palavra de Deus, acaba caindo nesse grande erro. Então eu entendo aqui que Jesus queria transmitir, através do seu discurso, essa verdade. Se prepare. Não se preocupe tanto com a minha volta, mas se prepare, porque eu vou vir buscar a tua igreja. Então você se prepare, vocês discípulos, se prepare, porque eu vou vir buscar. E vemos aqui a importância de estarmos preparados, não só para a volta do nosso Senhor, mas também para não cair nesse mesmo engano. E eu vejo que é um tempo de nós buscarmos conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. E eu creio que o propósito desse discurso era levar os seus ouvintes a um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Por mais que o interesse deles seria saber o tempo, ou melhor, só saber o tempo da sua vinda, Jesus queria que eles conhecessem mais profundo essa palavra para que eles não fossem enganados. E vemos aqui que Jesus, ele usa vários métodos para ensinar os seus discípulos, ou melhor, ensinar os fariseus que estavam juntos ali com seus discípulos. E o versículo 24 nos diz que, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia
do Filho do Homem. Eu entendo aqui que será algo muito rápido, como um piscar de olhos. E durante o seu discurso, Jesus continua a usar vários métodos para facilitar assim a compreensão dos seus ouvintes. E, por exemplo, no versículo 25, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Sabemos que Jesus veio e foi rejeitado, tudo isso tem acontecido. Então, Jesus ele estava tentando ensinar aquilo que ia acontecer para que eles pudessem entender, não o dia exato que ia vir, mas entender, se prepare, porque esse dia vai acontecer. A questão, vocês precisam se preparar. E agora daqui em diante, versículo 26 em diante, o Senhor Jesus começa a falar no seu discurso, e ele usa aqui como dois acontecimentos trágicos que ocorreram na antiguidade para exemplificar a sua volta. O Senhor agora procura facilitar mais ainda a compreensão dos seus ouvintes. E o verso 26, ele diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Sabe quando vai ser esse dia? Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu creio que todos conhecem a história. Quando voltamos à nossa Bíblia em Gênesis capítulo 6, nós começamos a entender o porquê Jesus iniciou seu discurso com palavras de alertas e advertências aos seus ouvintes. Em Gênesis 6 diz que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra, e mais, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Todo ser vivente havia se corrompido. Vemos ali uma geração pervertida, uma geração corrompida, uma geração indiferente às coisas de Deus, uma geração que não estava nem aí para Deus, uma geração que só buscava satisfazer os prazeres do pecado, uma geração que estava prestes a desaparecer da face da terra, uma geração que rejeitou, uma geração que desprezou, uma geração que ignorou a pregação do patriarca Noé. E o texto de Lucas nos diz que enquanto eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, Noé e sua família entraram na arca e repentinamente veio o dilúvio sobre a terra e destruiu a todos. É importante lembrar que ninguém naquele dia foi pego de surpresa. Muito pelo contrário, mesmo eles sabendo o que iria acontecer, aquele povo não se arrependeu. E é bem na verdade que quando nós olhamos para este mundo de hoje, nós vemos que não está fora essa realidade. Não estamos vivendo os dias de Noé, mas estamos vivendo os dias como o de Noé. Nós estamos vivendo uma geração onde tem se corrompido. Nós estamos vivendo no meio de uma geração onde não está nem aí para Deus. Nós estamos vivendo num mundo cheio de violência, no mundo onde ninguém respeita ninguém, no mundo onde as pessoas são avarentas, as pessoas são gostam dos prazeres mundanos. Estamos vivendo num tempo em que os homens são maus, desobedientes aos pais. Estamos vivendo na geração que o apóstolo Paulo descreve na sua carta: desobedientes aos pais, ingratos, cruéis, inimigos do bem. Estamos vivendo nessa geração. E sabemos que a geração de Noé não era diferente como a geração de hoje também. É por isso que o Senhor nos adverte nesta manhã a não se contaminar, a não se corromper, a não ser conivente com o pecado dessa geração a qual nós estamos vivendo. É tempo de nos preparar para a volta do nosso Senhor Jesus. É tempo de dizer não ao pecado. É tempo de dizer não a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque sabemos que aquele que vem virá e não tardará, assim nos diz a palavra de Deus. E muitas vezes nós falamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não em palavras, mas sim no nosso coração. Mas será que estamos preparados no meio dessa geração a qual nós vivemos? Será que estamos preparados para que o Senhor possa buscar nos levar junto com Ele? E vemos ainda que o Senhor Jesus prossegue no seu discurso usando agora outro acontecimento trágico,
ocorrido também na antiguidade. Primeiro, ele começa a falar, assim como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Filho do Homem. Vemos aqui uma geração corrompida. Agora, no verso 28, ele diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Observe comigo que a época é diferente. A geração é diferente. Porém, o pecado ainda continua. A época é diferente. A geração é diferente, porém o pecado ainda continua. Ainda o pecado do desprezo a Deus continua. Ainda o pecado da prostituição continua. Ainda o pecado da maldade continua. Ainda o pecado da libertinagem continua. Ainda o pecado geral continua. E vemos aqui mais uma geração corrompida, gozando dos prazeres oferecidos pelo mundo. Mais uma geração que não estava nem aí para as coisas de Deus. Para eles, pouco se importava se Deus existia ou não na época de Ló também. E nos dias de Ló, o pecado também já tinha se tornado algo tão normal. Observe que o médico Lucas apresenta duas gerações vivendo uma vida aparentemente normal. Mas algo que me chama a atenção na geração de Ló é que, não sei se os irmãos perceberam, mas nos dias de Noé aparece a palavra casamento. Comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento. Observe comigo o verso 28, que do mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam e compravam, mas não aparece a palavra casamento. Quantos perceberam? Comiam, bebiam, compravam, mas não aparece a palavra casamento. Sabe por quê? Porque sabemos que a sodomia e o homossexualismo era a maior prática vivida na geração de Ló. Sabemos que essa geração também não ficou livre do juízo de Deus. E infelizmente, entre outros pecados que a nossa geração de hoje pratica, o mais praticado que eu vejo que tem sido é essa área. Hoje é algo normal no padrão do mundo, no padrão do homem pervertido. Hoje é normal o casamento, a relação entre homem com homem. Hoje, para o homem libertino, para o homem pervertido, casamento mulher com homem é algo anormal. Agora, homem com homem é algo normal. Mulher com mulher é algo normal. Isso é na ótica do homem pervertido. E a geração de Noé não. Melhor, a geração de Ló era um povo pervertido. A sodomia, ela predominava naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Ali os homens tinham relações sexuais, homem com homem. Era um povo totalmente libertino. E muitos hoje estão preferindo viver uma vida onde valores são invertidos. Sabemos que a geração que nós vivemos tem deixado de lado os princípios da palavra de Deus. Infelizmente, muitos sofrerão consequências por causa disso. Vimos que durante o seu discurso, o Senhor Jesus advertiu os seus ouvintes a se preparar. E ele cita dois exemplos. Olha, assim como foi nos dias de Noé, assim também como aconteceu nos dias de Ló. E ele nos traz para os dias de hoje. Olha, se prepare, não se corrompa, porque nós estamos vivendo uma geração corrompida. Nós estamos vivendo uma geração que não está nem aí para Deus. Mas nós precisamos nos preparar. E o Senhor nos adverte também que o juízo de Deus, ele viria e seria inevitável sobre essas gerações. E foi o que aconteceu. Agora, a partir do verso 31, o Senhor nos adverte para que eles não se apeguem às coisas da terra. Primeiro, Jesus fala: não se corrompa, fuja do engano, conheça a palavra para que vocês não venham ser enganados. Olha para a geração de Noé, olha para a geração de Ló.
Cuidado, não se corrompa com essa geração. Agora o verso 31, eu entendo aqui que o Senhor quer ensinar os seus ouvintes a não se apegarem às coisas dessa terra, porque isso é um grande perigo também. Isso, eu creio que vai deixar muitos aqui na terra. Isso eu creio, porque estão com o coração apegado nessas coisas. E quando a pessoa está com o coração apegado nas coisas terrenas, o Senhor não pode levar. E aqui nos diz, naquele dia, quem estiver noiado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de bom modo, quem estiver no campo, não volte para trás. O Senhor nos ensina que todo bem material que nós possamos adquirir aqui na terra, ele vai ficar. Nesse dia, não desça para tirar. Nesse dia, não volte para trás, porque são coisas aqui do mundo. Nesse dia, nós precisamos estar preparados, somente com o coração voltado para Deus. E jamais devemos nos prender nas coisas deste mundo. Observe que o Senhor é bem enfático em falar a respeito do apego às coisas dessa terra. Ele diz que naquele dia, isso é, no dia da sua vinda, quem estiver com o coração preso nas coisas dessa terra, vai ficar. Infelizmente vai ficar. O Senhor nos adverte a não nos prendermos naquilo que é transitório, naquilo que é passageiro, naquilo que é de pouca duração. Porque aquilo que o Senhor tem para nós é bem melhor. O apóstolo Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu no coração do homem. Isso é aquilo que Deus tem preparado para nós. E o Senhor também nos adverte a não voltarmos para trás em busca de algo que aparentemente aos nossos olhos seja de grande valor. Porque esse dia vai ser um grande dia para nós. Nós precisamos nos desprender daquilo que nos prende aqui neste mundo ainda. Então o Senhor nos prepara, o Senhor começa a preparar a tua igreja, porque a sua volta está em breve. A sua volta está bem mais rápido que aquilo que nós pensamos imaginar. E agora chegamos ao verso 32, que nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Vemos agora o Senhor quase no término do seu discurso, trazendo a memória de algo terrível que aconteceu com uma mulher. Uma mulher que nem aparece seu nome citado na Bíblia. Só fala a mulher de Ló. Pense comigo. O que essa mulher fez de tão magnífico, de tão extraordinário, ao ponto de chamar a atenção do nosso Senhor Jesus? Pense comigo agora. O que essa mulher fez de tão chamativo, ao ponto de chamar a atenção do nosso Senhor Jesus? Talvez seria mais fácil nós lembrarmos de Sara. Talvez seria mais fácil nós lembrarmos de Ana. Ou talvez seria mais fácil nós lembrarmos de Maria, a mãe do Salvador. Mulheres que marcaram a história, que marcaram a época. Mas o que essa mulher fez para ser lembrada por Jesus? Quando voltamos ao livro de Gênesis, capítulo 19, nós vemos que essa mulher cometeu um grande erro e que serve de advertência para nós hoje. Por isso Jesus fala, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela não fez nada de magnífico, ela não fez nada de extraordinário, ela não fez nada que era bom. Muito pelo contrário, o Senhor pede para que nós venhamos a lembrar dela como sinal de advertência, para que não venhamos cometer o mesmo erro que essa mulher cometeu. E quando voltamos ao livro do Gênesis, nós vemos um pouco antes que o pecado de Sodoma e Gomorra havia se multiplicado e agravado muito, ao ponto de chegar à presença do Senhor. O Senhor então anuncia a Abraão, o teu servo, que iria destruir aquele lugar. Abraão então, sabendo que o juízo de Deus seria inevitável, decide interceder pelos homens de Sodoma, pois ele sabia que seu sobrinho Ló estava na cidade. E todos conhecem ali o diálogo que houve entre o patriarca Abraão e o Senhor. E ali ele começa: Senhor, se houver 50 justos na cidade, mesmo assim o Senhor destruirá?
O Senhor responde a Abraão: por amor de 50, eu pouparia a cidade. E ali quando ele prossegue, Abraão prossegue, se houver 45, se houver 30, se houver 20, até o número de 10. E vemos ali que não havia sequer 10 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, porque Ló e sua família eram de Sodoma e Gomorra. Não havia 10 sequer justos. E o capítulo 19 nos diz que o Senhor envia 2 anjos a Sodoma. E chegando ali à entrada da cidade, Ló estava sentado. Então Ló se levanta e se prostra diante deles. E a Bíblia diz que ele convida para que passasse a noite na casa de Ló. Então, a princípio, aqueles mensageiros se neguem. Aqueles mensageiros, eles não aceitam o convite de Ló. Então Ló insiste, até que eles vão à casa de Ló. Ló então faz aquele banquete a eles. Mas antes que eles se deitassem, a Bíblia diz que todo o povo daquela cidade cerca a casa de Ló. Sabe para quê? Para tentar abusar daqueles 2 homens. Todo o povo cerca a casa de Ló. E sabemos que Ló então negocia com aquele povo pervertido e fala: olha, gente, esses 2 homens estão sob meu teto. Não façais mal com eles. E Ló então, no seu desespero, ele chega a oferecer suas 2 filhas virgens para que aquele povo pervertido abusasse delas. E a Bíblia diz que esse acordo não aconteceu porque aquele povo queria os 2 homens que estavam na casa de Ló. Então aquele povo empurra Ló, a história diz, e tenta arrombar a porta. E aqueles 2 homens então ferem de cegueira toda aquela multidão, do menor ao maior. E Ló então, advertido, avisar os seus familiares: olha, saia dessa cidade o mais rápido possível, porque o Senhor nos enviou para que Ele nos enviou dizendo que vai destruir essa cidade. Então Ló vai avisar os seus genros, aqueles que estavam para casar com suas filhas. E a Bíblia diz que aqueles 2 moços não dão importância, não dão crédito àquilo que Ló falou. Então, a Bíblia diz que, ao amanhecer, os mensageiros, aqueles 2 homens, apressam Ló e sua família: retira-te da cidade, porque ela vai ser destruída. Porém, eles demoraram a deixar o lugar. Então, os mensageiros pegam aquela família pela mão, cada um pela mão, e levam para fora da cidade. Mas o que me chamou a atenção é o verso 17. Dentro dessa história, do capítulo 19, o que mais me chama a atenção é o versículo 17. O versículo 16 nos dá a entender que aquela família não estava querendo sair da cidade de Sodoma e Gomorra. Então foi necessário aqueles 2 homens pegar todos pela mão e colocar do lado de fora da cidade. Mas olha o que diz o verso 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Os irmãos perceberam que essa família não saiu de Sodoma por vontade própria. O verso 16 diz que aqueles homens pegaram pela mão e levaram fora. E agora o verso 17 diz que eles estão fora da cidade. Mas eu aprendo aqui que estar do lado de fora da cidade não é o suficiente. Eu aprendo aqui que estar do lado de fora da cidade não é suficiente. É necessário prosseguir. É necessário caminhar. Estar fora da cidade não é o suficiente. A Bíblia diz que aqueles homens colocaram a família de Ló fora da cidade. Não é o suficiente. É necessário avançar. É necessário caminhar para a frente. É necessário deixar qualquer ressentimento de perda para trás. Porque Sodoma e Gomorra ia ser destruído.
E vemos aqui no verso 17 3 ordens dadas a essa família. 3 ordens. E a primeira é: livra-te. Estavam fora da cidade. Agora um deles se dirige a Ló e dá 3 ordens, ó, livra-te. Segunda ordem: não olhe para trás. De forma alguma, não olhe para trás. Independente do que esteja acontecendo, não olhe para trás. Independente se está difícil na sua caminhada, não olhe para trás. Independente se você deixou algo lá atrás que aos seus olhos era valioso, não olhe para trás. Terceira ordem: não pare. Não pare. Está difícil? Mas está difícil o caminho? Não pare. Esse caminho está muito longo? Não pare. Mas esse caminho está muito estreito? Não pare. Prossiga. Segue. Lembre-se, estar fora da cidade não é o suficiente. É necessário caminhar. E eu vejo aqui 3 erros gravíssimos que levou a mulher de Ló a se converter numa estátua de sal. 3 erros gravíssimos. A ordem foi dada: salva a tua vida, não olhe para trás e não pare em toda a campina. E eu vejo aqui 3 erros que a mulher de Ló cometeu. Primeiro erro: não levou Deus a sério. Isso é o grande perigo. A ordem foi dada, ela não levou Deus a sério. Quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus ordena, acontece. Com Deus não se brinca. Deus tinha dado uma ordem a essa família. Ou melhor, 3 ordens. Essa mulher não leva a sério. Esse é o primeiro erro. O segundo erro que essa mulher cometeu: desobediência, gente. Isso é terrível. Desobediência. Qual que foi a segunda ordem? Não olhes para trás. O que essa mulher fez? Olhou para trás. Desobediência. Toda ordem dada por Deus. Toda ordem dada por Deus, quando não obedecida, gera grandes consequências. Toda ordem dada por Deus, quando não obedecida, gera grandes consequências. Olha aqui o que aconteceu. Segundo erro. Terceiro erro: o coração preso nas coisas terrenas. Terceiro erro. Qual que foi a terceira ordem? Não pares. Não pares. Esse foi o terceiro erro. O coração preso nas coisas terrenas. A esposa de Ló é tirada de Sodoma. Nós lemos o verso 16, que pega pela mão e leva para fora da cidade. A esposa de Ló é tirada de Sodoma. Porém, Sodoma está no coração da esposa de Ló. Porém, a esposa de Ló não tira Sodoma e Gomorra do seu coração. Esse é o grande perigo. Quem se lembra de Israel? Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração de Israel. Razão porque muitos morreram no deserto. Sabe por quê? Porque quando não sai do coração, ele sempre tem um desejo de voltar. Por mais que seja algo que vai levá-lo à morte, quando não sai do coração, sempre vai ter o desejo de voltar. Terceiro erro: o coração preso nas coisas deste mundo. Eu posso imaginar essa família, Ló como sacerdote, como cabeça, como responsável por aquela família, fora da cidade. Um se dirige a ele e dá essa ordem. Eu posso imaginar, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar aqui, que essa família começa a caminhar, Ló, tua esposa e suas 2 filhas,
E eu posso imaginar Ló dizendo assim, olha família, vamos lá, porque Deus tem o melhor para nós. Por mais que nós gostamos aqui de Sodoma e Gomorra, por mais que eu tenha um emprego bom, por mais que você tenha uma vida estável aqui em Sodoma e Gomorra, por mais que as nossas filhas tenham os seus projetos, os seus planos em se casar, em morar aqui em Sodoma e Gomorra, vamos prosseguir. Vamos deixar isso tudo para trás, porque aquilo que Deus tem para nós é bem melhor. Eu imagino que Ló, ele incentivava a tua esposa e todas as filhas, vamos caminhar. Vai ser difícil, até aquele lugar, vamos caminhar, porque essa cidade vai ser destruída. Não vamos ficar presos nas coisas dessa cidade. Eu posso imaginar que Ló, como sacerdote, como responsável daquela casa, incentivando, animando. Mas eu posso imaginar também, num dado momento, eles caminhando, e Ló falando com a família. De repente ele não ouve mais a sua esposa falar. E a ordem foi dada, não pare nem olha para trás. Se Ló para e olha para trás, ele morreria também, não é verdade? Eu imagino essa família caminhando, dialogando um com o outro. Por mais que tinha deixado algo perdido lá atrás, algo que para eles era valioso, eles estavam caminhando. De repente, Ló não ouve mais a tua esposa falar. Mas Ló e suas duas filhas prosseguem. Porque ele tinha entendido que a ordem era não olhar para trás e nem parar em todas as campinas, para que ele pudesse salvar a tua vida. Então Ló continua com as suas duas filhas. Lamentavelmente, a tua esposa virou uma estátua de sal. Esse é o grande perigo. Esse é o grande erro. Observe comigo que, meditando nesse versículo, eu cheguei à conclusão que é na caminhada que nós estamos sujeitos a desistir. Não é verdade? Eles estavam fora da cidade, Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Mas tinha um caminho a seguir, tinha um trajeto a ser prosseguido. É na caminhada. Muitas vezes o Senhor nos tira daquele ambiente que é pecaminoso, naquele lugar, naquele âmbito que para nós vai levar à morte. Mas não é suficiente apenas sair fora por um determinado tempo. É necessário abandoná-lo aquele lugar. E eu aprendo aqui que é na caminhada que muitas vezes nós estamos sujeitos a fracassar. Porque até Jesus vem, ainda tem uma caminhada. E Jesus, Ele tem o melhor para nós. Mas é durante nessa caminhada que nós estamos sujeitos a desanimar. É nessa caminhada com Jesus que nós estamos sujeitos a desistir. É na caminhada que muitas vezes nós temos a tendência de olhar para trás. Estamos caminhando com Jesus. Mas é nessa caminhada que muitas vezes nós temos a tendência de olhar para trás. Jesus tem o melhor para mim, mas eu acho que eu vou olhar para trás um pouco. É na caminhada. É na caminhada também que muitas vezes nós corremos o risco de perder aquilo que Deus tem para nós. É na caminhada. Estamos caminhando com Cristo, mas é nessa caminhada aí que nós corremos o risco de perder aquilo que o Senhor tem para nós. Mas eu aprendo aqui também que é na caminhada que nós devemos persistir, lutar, avançar e perseverar. Olha que Ló e suas duas filhas continuaram. A esposa parou, desobedeceu a ordem. Mas aqueles que prosseguiram, alcançaram. Foram livres de Sodoma e Gomorra. Depois do que aconteceu, sabemos que não foi bom também, com as duas filhas e o pai. Mas o texto aqui nos diz que a mulher olhou para trás e ficou. E eles prosseguiram. Eu aprendo aqui que é na caminhada que nós devemos perseverar. Eu aprendo aqui que está difícil. Caminhe.
Está desanimado? Continue caminhando. Tudo parece contrário? Continue caminhando. Está sem esperança? Não pare. Está com pouca fé? Não pare. O caminho está estreito, o caminho parece que é longo. Com Jesus, não pare. Não podemos parar. E não podemos olhar para trás. O nosso coração não pode estar preso nas coisas deste mundo. Os nossos olhos não podem estar fixados naquilo que o mundo pode nos oferecer. Olha aqui o que acontece com essa mulher. Não podemos desobedecer à ordem de Deus. Não podemos brincar com Deus. Não podemos estar com nossos corações presos nas coisas deste mundo. Eu aprendo aqui que nós precisamos perseverar. Porque o nosso irmão Mateus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E a palavra perseverar nos lembra que será algo difícil, não será algo fácil. É para você perseverar. Quantos estão entendendo a mensagem? É na caminhada com Jesus que nós jamais devemos parar, olhar para trás, se queremos salvar a nossa vida. E Jesus então pegou essa mulher como exemplo para nos advertir nesta manhã. E o que aconteceu com ela foi a falta da obediência à ordem de Deus. O que aconteceu com ela é o seu coração preso nas coisas do mundo. O que aconteceu com ela é que ela não levou Deus a sério. Vemos aqui 2 gerações faladas por Jesus, corrompida. 2 gerações pervertidas. 2 gerações cometendo pecados que desagradam a Deus. 2 gerações que desapareceu da face da terra com o juízo de Deus. Então o Senhor nos adverte a não se contaminar, porque estamos sim vivendo uma geração corrompida. Estamos vivendo no meio de uma geração que não liga para as coisas de Deus. Uma geração que inverteu valores, que esqueceram princípios de Deus. Então o Senhor nos alerta nesta manhã a não se corromper, a não se contaminar, a não ser conivente com essa geração, com o erro dessa geração. Feche seus olhos neste momento. O Senhor deseja buscar uma igreja que está se preparando, buscando em se preparar para a sua volta. O Senhor deseja buscar uma igreja que, em meio vivendo uma geração corrompida, ela não se corrompe. Em meio vivendo uma geração pervertida, ela não se perverte. O Senhor quer buscar um povo que busca a tua face. O Senhor deseja encontrar uma geração que anda nos seus caminhos, que obedece os seus mandamentos. Eu gostaria que o irmão colocasse um louvor neste momento. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Eu creio que essa é a geração que o Senhor deseja levar. Sabemos que o juízo de Deus sobre aquela geração, ou melhor, a geração que estamos vivendo hoje, se eles não se arrependerem, será trágico. Aleluia, Jesus.
é o tempo. Vigiar e orar. Esse é o tempo. É tempo de ampliar a visão. É tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. Aleluia, Jesus. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os sonhos espirituais. Jesus está voltando. Pois a vida de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar É, Jesus. e abrir a boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo. Somos a geração. Aleluia, Jesus. Geração que denuncia o pecado. Precisamos denunciar o pecado, Pai. Mas amar os pecadores. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora. Aleluia, Jesus. Uma geração que ora a Ti, Pai. Geração que busca Deus até Aleluia, Jesus. Comece a falar com Deus neste momento. Você que deseja. Eu desejo fazer a diferença no meio dessa geração corrompida. Eu desejo, Pai, a sua volta. Comece a falar com Deus neste momento. Precisamos nos preparar para esse grande dia. Por mais que esteja difícil, por mais que na nossa caminhada esteja estreita, por mais que o caminho esteja longo, não vamos parar. Você que deseja nesta manhã fazer a diferença no meio dessa geração, eu quero te convidar. Eu quero orar com você neste momento. Talvez na caminhada você tenha pensado em parar, tenha pensado em desistir, tenha pensado em olhar para trás como fez a mulher de Ló. Nesta manhã eu quero orar por você. Sabemos que é difícil a nossa caminhada, mas nós aprendemos aqui nesta manhã que nós devemos perseverar e jamais parar e olhar para trás. Se você deseja nesta manhã, eu gostaria de orar com você. Comece a falar com Deus. Deus, eu quero fazer a diferença no meio dessa geração corrompida. Porque quando o Senhor vier buscar, não somente a mim, mas a tua igreja, eu quero estar preparado para subir contigo. Eu não quero ficar, Jesus, neste mundo. Eu quero orar com você nesta manhã. Se você ainda se sente com o coração preso nas coisas deste mundo, o Deus é um Deus que liberta nesta manhã. Talvez você não consiga se desprender do seu coração das coisas deste mundo e isso acaba te atrapalhando a sua comunhão com o Senhor, o seu relacionamento com Deus. Porque vimos aqui que a mulher de Ló estava com o coração em Sodoma. Eu creio no Deus que liberta, eu creio no Deus que cura. Eu quero orar com você nesta manhã. Você que está desanimado,
Estou fraco nessa caminhada. Tenho até pensado em parar e desistir. Eu quero orar com você também. Porque aquilo que Deus tem para nós não se compara daquilo que o mundo pode nos oferecer. Mas é necessário perseverar nesse caminho. Eu gostaria de orar com você nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu gostaria de chamar aqui uma das irmãs para estar orando comigo. Você que deseja fazer diferença no meio dessa geração, porque o Senhor veio buscar a tua igreja, e sabemos que os sinais são evidentes, sabemos que os sinais estão aí, em nome de Jesus, Pai. Eis aqui a tua serva, Deus, que ouviu a tua palavra. Sabemos que é somente o teu Espírito Santo que tem o poder de convencer. Pai, eis aqui a tua serva, Deus. Pai, que entendeu que jamais devemos parar nessa caminhada, olhar para trás. Jamais devemos estar com nossos corações presos às coisas terrenas. Pai, no nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor possa estar fortalecendo a tua filha, Pai. Pai, em meio às dificuldades, que o Senhor possa estar, sim, Deus, ajudando ela. Pai, no nome de Jesus, sabemos que o Senhor virá buscar a tua igreja, Pai. Deus, no nome de Jesus, esteja, Pai, agora, Senhor, convencendo a tua filha a cada dia, Deus. O coração dela não pode estar preso nas coisas terrenas, mas sim voltada a Ti, Pai. Deus, no nome de Jesus, ajuda ela nessa caminhada, Deus. Tira todo desânimo. Pai, tudo aquilo, Deus, que porventura ela tem pensado em desistir, parar. Pai, no nome de Jesus, traz agora, Deus, a revelação do Teu Espírito, Pai, que o Senhor está com ela. Pai, no nome de Jesus, eu peço a Ti, Deus, em favor da Tua filha neste momento. Pai, concede a ela, Deus, a visão, Pai. Concede a ela, Deus, aquilo que ela tem buscado em Ti. Pai, no nome de Jesus, ser com ela, Deus, nessa caminhada. Pai, ajuda a Tua serva, Deus, a enfrentar, Deus, todos os obstáculos. Pai, todas as dificuldades. Pai, no nome de Jesus, Tu sabes e conheces o coração dela, Deus. Que ela possa cada dia conhecer e prosseguir o Senhor, para que ela não venha cair no engano, no erro, Pai. Que ela possa, Deus, atentar cada dia para a Tua palavra e fazer a diferença no meio dessa geração tão corrompida, tão pervertida, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, e peço a Ti a Tua bênção, Deus, a Tua proteção sobre a vida dela, sobre a Tua família. Em nome de Jesus, para que ninguém pereça, Pai, mas que todos vivam, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado, não somente para ela, mas para os Teus. Em nome de Jesus. Deus, nós Te louvamos nesta manhã. Nós Te bendizemos, Pai, porque sabemos que o Senhor, Pai, está desejoso, Pai, em buscar a Tua noiva, a Tua igreja. Mas nós aprendemos nesta manhã, Deus, que nós precisamos nos preparar para esse grande dia. Nós aprendemos nesta manhã, Pai, que nós precisamos, Deus, buscar mais a Tua presença, Jesus. Pai, nós aprendemos que não, de forma alguma, devemos parar nessa caminhada, olhar para trás. De forma alguma, devemos estar com nossos corações presos às coisas deste mundo. De forma alguma, Deus, devemos nos contaminar, nos corromper, Deus, com essa geração pervertida a qual nós estamos vivendo. Pai, nós Te louvamos pela Tua palavra, Deus. Nós Te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Eu Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, por cada vida que entrou por essa porta.
E que nós venhamos, Deus, a lembrar a todo tempo aquilo que o Senhor tem nos falado dessa mulher, Deus, que não levou o Senhor a sério, essa mulher que desobedeceu a tua ordem, essa mulher, Deus, que estava com o coração, Pai, deste mundo. Pai, nos ajude a cada dia. Sabemos que não é fácil, mas com a ajuda do teu Espírito Santo, Pai, nós iremos prosseguir, nós iremos perseverar, Pai. E um dia estaremos contigo, Pai. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço a Ti. Amém.